Boa noite, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Quero cumprimentar aqui o secretário-geral, acadêmico Omar Lupe, e declarar aberta a 29ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico. Quero comunicar ao plenário o recebimento da ata e o parecer da secção de cirurgia, que depois de lidos e considerados em ordem, os documentos ficarão à disposição dos senhores e senhoras acadêmicos na secretaria, conforme o artigo 17 do Regimento Interno. Informo também que a eleição está marcada para o dia 24 de outubro, para preenchimento da vaga da cadeira 61 da secção de cirurgia patrono Luiz da Cunha Feijó, o Visconde de Santa Isabel, sendo concorrente o Dr. Henrique Moraes Salvador Silva, ocorrida pelo falecimento do querido acadêmico Alcino Lázaro da Silva. Chamo atenção para aqueles acadêmicos que não poderão estar presentes no dia 24 de outubro. Vocês veem que faltam apenas 2 semanas, e aqueles que desejam votar por correspondência devem fazê-lo logo, porque senão não haverá tempo. Até 17 aqui o secretário-geral me chama atenção, quer dizer, uma semana antes, para nós termos tempo hábil para organizar tudo. Então, tem uma semana para os votos por correspondência chegarem aqui. Quero colocar em avaliação as atas da 25ª e 26ª sessão ordinária, dos dias 12 e 19 de setembro. Algum comentário? Então, considero aprovadas. Quero comunicar também que hoje é aniversário de 2 acadêmicos, da acadêmica Patrícia Rocco e do acadêmico Roberto Medronho, a quem eu peço a todos uma salva de palmas. Também quero comunicar que no dia 15 de outubro, dia do mestre, dia do professor, o nosso acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro receberá a medalha Virgínia Shaw do Mérito Educacional na Fiocruz, e todos estão convidados para esse momento importante para todos nós acadêmicos, e em especial o reconhecimento da carreira brilhante do acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro. Comunico ainda a posse do acadêmico Maurício Magalhães na Academia Nacional de Cirurgia da França. Parabéns, acadêmico Maurício. Então, a palavra está aberta aos acadêmicos. Alguma comunicação? Acadêmico Otávio Vaz. Excelentíssimo presidente em exercício Nardi, confreiras, confrades, presentes, eu queria trazer um assunto para reflexão dos acadêmicos, basicamente. Quando eu cheguei na academia, a sessão da academia era uma sessão nobre, em que sempre tinha um convidado e era apresentado por um acadêmico um assunto de uma maneira geral, era um assunto de variável, de especialidades variáveis. Hoje nós estamos com uma sessão que é uma sequência de um curso, que eu acho que a academia está fazendo um curso por semana, o que eu acho que foge um pouco à finalidade básica da academia. Não que ela não possa fazer isso, mas talvez esse curso, os assuntos deviam encerrar-se antes da sessão nobre, onde outros assuntos deverão ser discutidos entre nós ou apresentados.
Se eu tiver, por exemplo, um convidado de fora e quiser trazer para uma conferência, eu não tenho espaço porque as quintas-feiras estão todas ocupadas por sequências de curso. Eu acho que para o ano que vem nós poderíamos resolver e discutir melhor esse assunto. Ou passa o curso para outro dia, ou encerra-se ele e a sessão volta a ser uma sessão onde você tem liberdade de convidar um professor para fazer uma conferência, apresentar, ou até mesmo um de nós que tem um assunto de relevância e queira falar. Recentemente, vou trazer um outro assunto importante que a academia não se manifestou. Foi votado por unanimidade no Supremo que a morte assistida é um direito de quem é, assim, de uma determinada religião, que pode perfeitamente se recusar a tomar sangue. E o médico, que será o carrasco, porque se o doente morrer, não foi absolvido, em princípio, pelos ministros. Então, eu, por exemplo, não sou testemunha de Jeová, nem tenho nada contra. Mas se eu amanhã aparecer com um câncer terminal e quiser dizer assim, bom, eu agora quero encontrar Deus mais rápido, eu quero morrer, eu não tenho esse direito. Mas se eu tiver um testemunho de Jeová com traumatismo de fígado, uma cirurgia cardíaca, um câncer avançado, anêmico, um risco grande de morrer na sala se não tomar transfusão, ele tem esse direito e eu não. Eu acho que esse é um assunto que não difere, vamos dizer, ao decidir isso, o Supremo decidiu por uma morte assistida privilegiando uma religião. A justiça é laica, ela não pode decidir baseada numa religião, isso tem que ser um direito de todos, ou temos direito à morte assistida, ou então as pessoas vão ter que ser tratadas de acordo com os protocolos estabelecidos por quem os estabelece. Um outro aspecto que eu queria trazer de importância, de repente eu sou casado, quero ter filho, não consigo com a minha mulher, resolvi então selecionar o esperma, os óvulos, fertilizei 5 embriões no laboratório. Desses 5 embriões, 2 foram implantados. 2 ou 3 anos depois, o laboratório pergunta, olha, nós temos aqui ainda 3 embriões, preciso saber se o casal quer mais um filho ou se eu posso descartá-los. Não, vou ficar com um filho só, pode descartar esses embriões, depois de 5 anos eles são descartados, no máximo 5 anos. Qual é a diferença disso para um aborto do primeiro mês ou do segundo mês de gestação? Nenhuma. Na hora que se condena a mulher a não ter o direito de fazer o aborto, devia-se também condenar o desprezo, a descartada desses embriões. Então, esses assuntos, eu acho que a academia não pode deixar de pensar e não pode deixar de se manifestar. Não é o judiciário que decide o que a gente pode fazer, quais são os direitos absolutos de pessoas em assuntos que eles não estão preparados para isso. Muito obrigado. Acadêmico Otávio Vaz, em relação ao primeiro tema, esses simpósios, apesar de sempre muito brilhantes, como o de hoje, são muito cansativos para todos e tomam a tarde toda, uma parte da noite, e nós, em reunião de diretoria, já conversamos sobre isso, isso será mudado no próximo ano, até porque muitos acadêmicos não ficam para a parte da noite, muitos convidados vão embora também. Então, isso certamente será mudado ano que vem, voltaremos a ter aquelas novas informações, de 10, 15 minutos, né, coisas atuais, e também sessões apenas no período da noite. E, eventualmente, um simpósio maior. Quanto às questões que a academia deve se manifestar, nós estamos organizando um documento a respeito desses 2 pontos e certamente apenas com um pouco de atraso, mas certamente a academia responderá, dará sua opinião pública no site, no Instagram, em todos os meios, em breve, ainda esse mês. Continua aberta, acadêmico Maurício Magalhães. Excelentíssimo presidente interino, Antônio Nardi, secretário-geral. O que eu queria falar é só fazer uma lembrança a todos que na próxima quarta-feira, será dia 16,
nós vamos ter um simpósio que nós temos feito do programa Jovens Lideranças Médicas da Academia, que tem sido um modelo que nós estamos experimentando esse ano, e vamos depois reavaliar se repetimos ano que vem ou se fazemos mudanças, que é junto com o CREMERGE está patrocinando, e é um simpósio que os jovens líderes e as ligas acadêmicas indicaram os temas. Então, nós vamos fazer dessa vez sobre gerontologia, sobre as perspectivas futuras. Então, vão ser abordados vários aspectos. Nós vamos ter uma sessão inicial com o honorário Alexandre Kalash, e depois nós vamos ter representantes das universidades, da UFRJ, da USP e da IDUX. Vão 3 representantes falar. Depois nós vamos ter a parte de pesquisa, empreendedorismo com o jovem líder, o Cauê. Depois a acadêmica Fernanda Moll vai falar sobre pesquisa nessa área. E, finalmente, as jovens líderes, as ligas acadêmicas vão se manifestar sobre a expectativa delas em relação à gerontologia, a necessidade da formação, como formar os médicos para o futuro, para tratar dessa geração que no Brasil está crescendo de uma forma absolutamente muito significativa, essa parcela da população. Nós temos que nos preparar, os jovens médicos têm que se preparar para esse futuro. Então, esse simpósio na quarta-feira vai ser sobre esse tema. Então, eu queria convidar todos os acadêmicos aqui, os confrades, os convidados, quem quiser vir assistir pessoalmente, ou então remotamente, através do nosso link. Muito obrigado, presidente. Continua aberta a palavra aos acadêmicos. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Então, eu queria convidar o sempre presidente Pietro Novellino para tomar lugar aqui à mesa. Convidar também o acadêmico Oswaldo Nascimento, que é um dos organizadores do simpósio, também para tomar lugar aqui à mesa. E vamos dar continuidade ao simpósio Somos Todos Raros, Perspectivas no Diagnóstico e Conduta em Doenças Raras. Eu passarei a palavra aos acadêmicos organizadores, o acadêmico Oswaldo Nascimento e o acadêmico Omar Lupe. Excelentíssimo acadêmico Antônio Nardi, presidente em exercício, caríssimos colegas, caríssimos acadêmicos, senhoras e senhores, convidados. É importante que tenhamos aqui na academia algumas incursões no sentido de propostas que tragam alguma melhoria para o brasileiro. Então, essa foi a razão de termos programado este simpósio. A única razão. Daí, é um tema pesado, é um tema denso, um tema que se reveste de conhecimento profundo de matéria e, naturalmente, que a proposta nossa é que nós tenhamos alguma ação por parte da academia para o que é dito raro, porque todos nós somos raros. Quando nós temos uma determinada enfermidade, e viram aqui que podem muitas serem confundidas, de repente, se você não tem um diagnóstico preciso, se perde o tempo para esse diagnóstico, gasta-se uma fortuna, inclusive, do erário público, com terapias que custam 15, 20 milhões, desnecessariamente. Então, cabe à academia, sem dúvida, a meu ver, atitudes para que nós possamos melhorar essa política de saúde nesse segmento. Nesse bloco, nós teremos mais as enfermidades raras, em que nós temos a participação inflamatória, participação imunológica. E, para começar, nada mais importante do que se tenha no país registros dessas doenças, que é uma maneira de se conhecer melhor que nós temos, em que distribuição se faz no Brasil, o investimento que vai se fazer
para o diagnóstico e tratamento. E vamos, então, ter a participação do professor Jefferson Becker, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul. Eu agradeço ao Jefferson, que a viagem é complicada, que vai nos falar sobre registros de esclerose múltipla no Brasil, perspectivas terapêuticas. Obrigado, Jefferson. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer pela oportunidade e parabenizar a academia por todo o trabalho feito ao longo desses vários anos. Então, como a mim falar sobre os registros de esclerose múltipla no Brasil e as perspectivas terapêuticas, esses são meus conflitos de interesse, apesar de que não tem nenhuma relação com a aula de hoje. Eu organizei para falar um pouquinho sobre os princípios básicos da doença, depois sobre as dificuldades que a gente tem de tratamento, como é feito o tratamento no Brasil, para, enfim, chegar nessa questão dos bancos de dados. Para aqueles que não estão muito acostumados com a esclerose múltipla, ela é uma doença inflamatória, desmielinizante, degenerativa, e isso acontece em todos os pacientes. Todos os pacientes têm essas três apresentações. No entanto, eles têm um limiar clínico. Então, alguns pacientes podem expressar só a parte inflamatória, outros podem expressar só a parte degenerativa, outros podem expressar só ambas. E é esse jogo que faz com que os pacientes tenham um quadro ou mais inflamatório, remitente recorrente, que a gente chama que é a maioria, ou mais degenerativo, que é a parte progressiva, que representa aí mais ou menos 15% dos quadros. Da mesma forma, é esse jogo que vai definir a gravidade da doença, onde a gente vai ter pacientes que têm um quadro bastante inflamatório e rapidamente evoluindo para um quadro progressivo, ao passo que nós vamos ter outros, felizmente até uma maioria, que vai ter um quadro menos agressivo, eu não diria benigno, da doença. E por que acontece isso? Está muito relacionado com a quantidade de linfócitos autorreativos que vão agredir o sistema nervoso. Então, esses linfócitos vão ser gerados na periferia e, dependendo da quantidade que invadir, que ultrapassar a barreira hematoencefálica, vai ter um quadro mais inflamatório ou menos inflamatório. E quanto mais invadir, quanto mais rápido isso for, em algum determinado momento esse sistema pode ficar compartimentalizado, então não importa mais se vai entrar ou se não vai, porque a inflamação vai ser gerada lá dentro do sistema nervoso. Essa primeira etapa é o que caracteriza o quadro remitente recorrente. Essa segunda etapa de uma compartimentalização é o que caracteriza o quadro progressivo. E a gente, então, fica claro que a gente tem que impedir, de alguma forma, a entrada desses linfócitos dentro do sistema nervoso. E isso, idealmente, deve ser feito para que a gente tenha um melhor controle da doença nos 2 primeiros anos da doença. Então, esse é o período que a gente tem para realmente mudar a evolução natural da enfermidade. Então, é nítido que a gente precisa fazer um tratamento precoce. Não só isso, porque vão ter pacientes que não vão responder com a medicação que a gente entrar. Em alguns casos, a gente vai precisar trocar essa medicação igualmente o mais rápido possível. Então, a grande pergunta é se é possível, sim, a gente mudar a história natural da doença e fazer com que aqueles pacientes que têm um quadro bem grave passem para um quadro mais leve ou controlem a doença, seja ela na fase inflamatória, seja ela na fase progressiva. E sim, isso é possível. E como é possível? Mediante uma série de medicações que vêm sendo lançadas no mercado, né, quase anualmente nos últimos vários anos. Né? E, atualmente, a gente pode dividir esse grupo de medicações em respostas de tratamento. A gente vai ter medicações que são as mais tradicionais, mais antigas, que vão ter um controle aí da inflamação por volta de 30%, ao passo que nós vamos ter outras, né, mediante anticorpos monoclonais, na sua maioria, que vão ter uma resposta de perto de 70% de controle, ou seja, uma resposta muito superior. Mas como é que a gente escolhe esses tratamentos?
basicamente se usa 2 formatos. Ou a gente usa uma terapia que a gente chama de escalonamento, onde eu começaria com as drogas menos eficazes, mas teoricamente mais seguras, e com o passar do tempo, a gente, à medida que fosse falhando, ia para drogas progressivamente melhores, ou começaria já direto com uma droga mais eficaz, na expectativa de controlar melhor a doença desde o início, especialmente sabendo que a inflamação é maior no início da doença. Existem 2 trabalhos, 2 clinical trials que estão em andamento, que provavelmente vão começar a mostrar resultados a partir do ano que vem, mas a gente já tem uma série de pesquisas com dados de vida real, que já vai estar ao encontro do que a gente vai falar do banco de dados, né, que mostram que provavelmente essa primeira técnica de escalonamento definitivamente não é a melhor estratégia, e o que a gente vai precisar adotar é um tratamento já de alta eficácia desde o princípio. Bom, tendo essa ideia da doença e do tratamento, vamos ver como é que a gente trata a esclerose múltipla no Brasil hoje em dia. Né? E aqui eu fico muito feliz, porque um trabalho que foi feito pelo Comitê Brasileiro de Esclerose Múltipla, juntamente com a Academia Brasileira de Neurologia, e que contou com a participação aqui nobre do acadêmico Oswaldo Nascimento, serviu como base do tratamento que a gente segue hoje, tanto pelo SUS quanto pela ANS. Eu não vou entrar em detalhes aqui, acho que não vem ao caso, mas a Conitec fornece, né, o SUS fornece uma série dessas medicações. Acabou de passar por uma atualização recente, saiu a publicação agora no mês passado, mas que tem alguns problemas. Primeiro problema, ela exclui os pacientes com quadro progressivo. Então, pacientes com doença progressiva não recebem tratamento pelo SUS, mesmo que haja tratamento para essas doenças. E também existem algumas questões que também acho que não cabe falar aqui, né, de como ele é conduzido e que engessa um pouco o tratamento. Mas tem uma série de medicações disponíveis e a gente pode, sim, fornecer um bom tratamento para os pacientes. A ANS, né, e aqui o Comitê Brasileiro e a Academia também foram importantes para estimular a adoção de tratamentos pela ANS, também fornece, tem algumas medicações como os orais que não fazem parte do rol da ANS, mas tem outras medicações que o SUS não fornece, que ela também disponibiliza, e também com o princípio de quadros mais leves, poderia começar com tratamento mais leve, quadros mais agressivos, já começaria com tratamento mais agressivo desde o início. Eu vou rapidamente passar, então, para problemas que a gente tem na América Latina, porque os dados são da América Latina, mas, evidentemente, eles representam o que tem no Brasil também, os nossos problemas. Primeiro, metade dos pacientes demoram para ser atendidos por um neurologista. Ainda mais por um neurologista especialista na área, um neuroimunologista. E a maioria dos países não possuem ensaios adequados para fazer técnicas que são muito importantes. O próprio SUS não fornece, né, essa pesquisa de bandas oligoclonais, que é um dado muito importante para fechar o diagnóstico. Assim como a dificuldade na ressonância magnética. Apesar da gente ter disponibilidade em alguns centros, como, por exemplo, Universidade Federal de Minas Gerais, até bem pouco tempo atrás, demorava mais de 1 ano para conseguir acesso à ressonância magnética, o que é um dado fundamental para o diagnóstico da doença. Né? Outros países têm uma dificuldade muito grande de acesso à medicação, como a gente viu isso no Brasil, felizmente, não é um problema maior, mas o que acaba acontecendo com o protocolo engessado é que muitas vezes os pacientes não recebem a medicação que o neurologista gostaria de prescrever. Além de, claro, o custo ser bastante elevado. Então, esses 2 problemas, mais um terceiro problema que a gente já rapidamente abordou, que é o fato de que o tratamento
que é disponibilizado no SUS é diferente do que é disponibilizado na ANS, cria um outro problema, que é a judicialização na saúde, né? Então, dados da Argentina, 1/3 dos pacientes recebem tratamento por via judicial. Esse dado não deve ser muito diferente aqui no Brasil. Mas, de novo, a gente, felizmente, tem acesso ao tratamento e esse acesso é bastante razoável, embora existam coisas que necessitem ser melhoradas. E, para tanto, a gente entra nessa última parte da aula, que é falar sobre os registros de esclerose múltipla no Brasil. Para a gente entender a doença, entender as necessidades, a gente tem que ter dados nossos e não dados estrangeiros. Para tanto, a gente conta com 2 registros, um registro que é mais geral, né, que é o registro da Academia Brasileira de Neurologia, e um registro específico de esclerose múltipla, que foi desenvolvido, então, pelo Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa de Esclerose Múltipla, e hoje também conta com o apoio e com o uso na América Latina via Comitê Latino-Americano de Esclerose Múltipla. Então, ele é um banco de dados que permite que seja, vai estar tanto em português quanto em espanhol, obviamente, né, que permite que o paciente seja atendido e incluído já ao mesmo tempo os dados para pesquisa. É importante que cada centro só vai ter acesso aos seus dados. Então, por exemplo, eu só tenho acesso aos dados da PUC. O Oswaldo só vai ter acesso aos dados da UF, né? E assim sucessivamente, né? Maria Lúcia, os dados da Santa Casa, e assim por diante. E rapidamente aqui abordando, que em fevereiro, finalzinho de fevereiro, a gente tinha 4.500 pacientes, agora, no final de agosto, a gente está com quase 5.300 pacientes, então, em pouco mais de 6 meses, quase 800 pacientes foram incluídos. A gente já está com 5.343, eu olhei ontem. Bom, é um dado que ele tem uma série de dados clínicos, demográficos, sobre a evolução, fenótipo, quantidade de surtos, grau de incapacidade, achados clínicos associados, do tratamento que o paciente fez. Então, dados bastante completos e, fundamentalmente, dados que permitem a construção de uma coorte. Então, cada consulta pode ser acrescentado dados que vão então ter o histórico completo do paciente e não que a gente, às vezes, acaba tendo em pesquisas que a gente pega um corte e depois aquilo se perde até que se faça uma nova pesquisa. Então, tem dados também de ressonância, dados de outros exames complementares, e com isso a gente está conseguindo construir, né, uma coorte brasileira de esclerose múltipla e estamos evoluindo já para uma coorte latino-americana de esclerose múltipla. Já tem dados da Argentina, do Chile, do Equador, do Peru, Colômbia, México e Panamá vai começar a incluir na sequência. Então, nossa perspectiva, que são os próximos objetivos desse banco de dados, é aumentar as publicações científicas brasileiras com dados realmente nossos, conhecendo as nossas necessidades, expandir o número de centros participantes no Brasil e na América Latina. Aqui no Brasil a gente já tem 40 centros, 40 universidades participando dessa coleta de dados, ampliar, evidentemente, as colaborações internacionais e incluir uma interface dos pacientes. Então, para concluir, a gente conseguiu ver dados sobre a doença e como ela tem essa parte inflamatória, desmelinizante, né, progressiva, que a gente precisa fazer um tratamento precoce, porque a gente tem pouco tempo para realmente fazer diferença na vida desses pacientes, e que sim, fazendo isso, a gente consegue mudar a história natural deles, que essa junção de forças entre a academia e o Comitê Brasileiro conseguiu gerar dados para influenciar ou ajudar a Conitec e a ANS a tomar suas condutas. Vimos que temos problemas e vimos que a gente entende e estamos fazendo força
para que a criação dessa coorte brasileira possa preencher lacunas no nosso conhecimento e ajudar no tratamento dos nossos pacientes. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Mais uma vez, agradeço a honra de poder participar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Excelente exposição, porque sem registro dessas enfermidades, nós não conseguimos avançar realmente. Dando sequência, o professor Felipe Schmidt, nosso colega lá da UERJ, que coordena o ambulatório de doenças neuroimunes da UERJ, e nos falará sobre o espectro da neuromielite óptica e do MOG. Muito obrigado, Felipe. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É uma honra participar desse evento. E, bom, conflito de interesse para essa palestra, basicamente nenhuma. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que Eugênio de Vick foi o primeiro a descrever a neuromielite óptica e, inicialmente, em 1894, foi descrita como neurite e mielite ao mesmo tempo, graves, gerando cegueira, incapacidade. E, a partir daí, a gente tem todo um histórico, né? Na verdade, até foi descrita anteriormente, né, a neuromielite óptica, e houve uma evolução grande no conhecimento da doença. Inicialmente, foi considerada uma variante da esclerose múltipla, mas em 2004 descreveram um anticorpo relacionado à doença e viram que era uma doença inteiramente diferente, com mecanismos fisiopatológicos diferentes. A partir da descoberta do anticorpo, pôde-se descrever outros fenótipos clínicos relacionados à doença e, a partir daí, em 2015, nós tivemos o último consenso com relação aos critérios diagnósticos da neuromielite óptica. O anticorpo anti-aquaporina 4, ele é um anticorpo que na verdade, o canal da aquaporina 4, né, do canal de água, ele é expresso especialmente nos astrócitos, mas também em outros tecidos, como rim, músculos, estômago, mucosa do estômago. Mas a doença realmente só se manifesta no sistema nervoso central. A gente tem uma maior densidade desses canais de água no nervo óptico, na parte da medula cervical e na região peripendimária, o que justifica muito dos sintomas da doença. É um anticorpo patogênico, não é um epifenômeno, né? É um anticorpo que a gente sabe que causa a doença. Então, assim, tem múltiplas evidências disso, né? O anticorpo está presente na maioria dos pacientes que têm a doença e tem uma alta especificidade. As concentrações do anticorpo aumentam em episódios de atividade de doença. Os locais mais frequentes de lesão na neuromielite óptica são de maior densidade de aquaporina 4. E se você injeta um anticorpo num animal, ele tem a doença. Então, em 2015 foi o último consenso. No ano que vem, no ECTRIMS, no Congresso Europeu, vão ter os novos critérios. E houve uma expansão das síndromes clínicas associadas à neuromielite óptica, né? Além da neurite e da mielite, que foram descritas lá atrás, na verdade, foi descoberto, em função do anticorpo, que existem outras manifestações clínicas, como a síndrome de área postrema, que é muito importante, que causa vômitos e soluços incoercíveis, pode durar semanas a meses, a síndrome de tronco cerebral, a narcolepsia sintomática e as síndromes de diencéfalo, inclusive a secreção inapropriada de hormônio antidiurético, e a síndrome sintomática cerebral. Então, a partir do conhecimento de anticorpo, a gente conseguiu expandir as síndromes clínicas
E para critério diagnóstico, se você tem um anticorpo positivo, você precisa de menos manifestações para dar o diagnóstico. Enquanto se você tiver um anticorpo negativo, você precisa de mais manifestações. Então, a gente começa com uma das manifestações mais clássicas, a mielite longitudinal extensa, que é uma inflamação na medula que ela ocupa mais de 3 segmentos vertebrais. Ela é extensa, diferente da esclerose múltipla, que a inflamação é curta. E pode gerar incapacidade grave, com tetraparesia, às vezes até restrição à cadeira de rodas, além de sintomas esfincterianos e sensitivos. Além disso, né, lembrar que várias são as causas de mielopatia longitudinal extensa. Um infarto medular pode gerar, mas em geral é hiperagudo, como uma doença vascular. Tumores podem parecer mielite longitudinal extensa, mas eles são crônicos, a manifestação clínica acontece aos poucos. Então, são várias doenças e a temporalidade de manifestação dos sintomas é importante. Então, em geral, doenças inflamatórias, a manifestação do sintoma neurológico ocorre em dias a poucas semanas. E nem toda, né, mielopatia longitudinal extensa é neuromielite óptica. Aqui uns casos de outras doenças que podem gerar, por exemplo, deficiência de B12. Nesse caso, um paciente com ganglionopatia, que não é uma doença do sistema nervoso central, mas sim do gânglio da raiz dorsal, mas a imagem na ressonância é muito parecida, então é a clínica que vai nos ajudar. Por exemplo, um paciente com mielopatia, que tem muita flutuação, que piora com corticoide, a gente tem que pensar numa doença chamada fístula arteriovenosa. Esse aqui é um caso nosso também de fístula. E muitas vezes esse paciente fica com diagnóstico de neuromielite, mas o tratamento é completamente diferente, é por via endovascular, é um tratamento cirúrgico. E outras causas inflamatórias também podem dar mielite longitudinal extensa. Esse é um caso de neurosarcoidose, com uma mielite recidivante com realce persistente pelo contraste. Esse é um caso nosso também, e tem até um sinal raro, que é chamado sinal do tridente na medula, no corte axial. Então, tem várias causas. O diagnóstico diferencial é muito importante. E outra manifestação importante é a neurite óptica, ou seja, a inflamação do nervo óptico, que é grave e pode gerar, inclusive, cegueira bilateral. Então, é outra manifestação, além da mielite, bem importante e que pode gerar incapacidade grave. Outra manifestação, como foi falado, é a lesão da área postrema. A área postrema é uma área na região posterior do bulbo que, quando danificada, gera vômitos e soluços incoercíveis. Eu tive um paciente que o primeiro diagnóstico dele foi pancreatite e ficou internado muito tempo até o diagnóstico realmente ser esclarecido. Então, vômitos e soluços inexplicáveis com duração de semanas, eles podem ser encarados como outros diagnósticos, como doenças gastrointestinais, entre outros. E a síndrome cerebral, muitas vezes até se assemelha a outras doenças, por exemplo, esse sinal da ponte arqueada, que tinha um paciente nosso que apresentou, com um quadro de encefalopatia aguda, pode ser encontrado em tumores, como linfoma e glioblastoma. Então, é uma doença grave e incapacitante. É uma doença que acomete principalmente mulheres jovens. Estima-se 5.000 casos no Brasil, provavelmente isso é um número subestimado. Então, a média de início dos sintomas é 40 anos. Então, a gente está falando de uma doença que incapacita um grupo de pessoas bem jovens. Então, tem uma casuística de uma publicação que mostrou que em 6 anos, em pacientes não tratados, 50% sofrem uma recaída da doença, e lembrar que cada episódio pode gerar incapacidade permanente. 70% vão ter recaída em 2 anos. 18% ficam com incapacidade visual grave. 34% incapacidade motora grave. E 1/4, 23%, ficam restritos à cadeira de rodas. Então, é uma doença que acomete uma população jovem, economicamente ativa,
e que gera incapacidade grave. 10% acabam falecendo. Então, o que a gente tem hoje em dia para tratar essa doença? E, olha, a gente tem como tratar, apesar de não estar disponível, né, na maioria das vezes, no sistema nem público, e algumas vezes não está disponível no privado. A gente tem tanto um tratamento para a fase aguda, quando o paciente tem um surto de doença, uma atividade de doença, e daí o principal tratamento é a plasmaférese, né, que é enfim, a retirada de todos os elementos não celulares, a troca, né, por albumina, você faz uma troca do sangue, na verdade, do soro por albumina. E a plasmaférese, quanto mais precoce, melhor. Aqui a gente vê alguns dados, né, aqui de uma das publicações que mostram que se você faz a plasmaférese precocemente nos primeiros 20 dias, você tem um resultado muito melhor do que se você fizer depois de 2 meses. E, olha, é difícil no sistema público a gente encontrar o paciente, muitas vezes, antes desse período. Ele acaba girando muito pelo sistema, né? Tendo uma jornada muito longa e muito difícil. E mesmo a plasmaférese, até se você faz bem precocemente, o resultado é ainda melhor. Aqui esse estudo foi em poucos dias, né? Se você faz no primeiro dia a plasmaférese, você tem resultados bem melhores do que se você fizer depois de 20 dias. Então, quanto mais cedo você trata o episódio agudo, menor a chance de sequela. E você realmente pode mudar, né? Se você faz precocemente, mais de 60% vão ficar sem sequelas do ataque, né? E se você faz tardiamente, 30% vão ficar sem sequelas. Então, é bem importante o tratamento precoce, que a gente basicamente faz com plasmaférese e corticoide, mas a plasmaférese é o que realmente muda a história natural desses episódios de atividade. Outra coisa importante, isso aqui é enfim, mostra um pouco do mecanismo de ação, melhor, da fisiopatologia da doença, né? Então, inicialmente, a gente tem uma ativação do linfócito T, que acaba sinalizando para o linfócito B, e esse linfócito B se diferencia em plasmablasto, na verdade, em plasmócito, e acaba liberando o anticorpo anti-aquaporina 4. E a gente tem várias formas de interferir, né, enfim, nas etapas da doença com algumas drogas, né? O rituximab é uma medicação fora de bula, né, que é um anti-CD20, então basicamente cobre os linfócitos B, né? E ele acaba diminuindo a produção de anticorpos, né, em última instância, além de algumas outras sinalizações, e por isso diminui o risco de recidivas da doença. Mas não só isso, a gente sabe que a interleucina 6 também é muito importante, né, na gênese da doença, na fisiopatologia da doença, e a gente tem 2 medicações, uma que está em bula, que é o satralizumab, para bloqueio da interleucina 6, o anticorpo monoclonal anti-interleucina 6, que também diminui a atividade de doença de forma muito importante. E uma terceira medicação que também está em bula, né, é o inebilizumab, que é um anti-CD19, que acaba cobrindo um pouco melhor o plasmócito, né, além do linfócito B, e com isso você também tem um controle muito bom da doença. Por último, os anticorpos monoclonais, né, que bloqueiam o C5, complemento. Tem alguns estudos que mostram que se você não tem complemento, você não tem lesão pela neuromielite óptica, né? Você jogando o anticorpo numa cultura de células neurais, você não tem lesão se você não tiver complemento. Então, o bloqueio do complemento também é uma forma muito importante e muito eficaz de controle da doença. Então, a gente está falando de algumas drogas que têm estudos randomizados, muito bem feitos, que mostram a eficácia delas e que, em longo prazo, são seguras. Então, o satralizumab está em bula, o inebilizumab, né, que é um anti-CD19, também em bula,
e o eculizumab e ravulizumab, que são anticomplemento também em bula com altíssima eficácia. Bom, só para finalizar um tema um pouco mais curto, mais recentemente foi descrito o anticorpo anti-MOG. E, sindromicamente, a neuromielite óptica pode ter várias etiologias, né? Então, a principal, a mais comum no nosso meio, é relacionada ao anticorpo anti-aquaporina 4, mas uma pequena parcela desses pacientes preenche critério para doença associada ao anticorpo anti-MOG, que é chamado de MOGAD. E essa doença também tem os critérios que foram idealizados por um grupo de especialistas, e também é uma doença que está sendo estudada, os tratamentos, e tem um mecanismo de ação bem diferente da neuromielite óptica associada ao anticorpo anti-aquaporina, e provavelmente os tratamentos que entrarão em bula serão diferentes. Tem estudos com anticorpos anti-L6, com imunoglobulina, mas ainda sem uma droga em bula on-label para tratamento dessas doenças. Então, existem diferenças na ressonância para diferenciar a neuromielite óptica associada ao aquaporina ao anti-MOG, e então tem padrões de imagem muito típicos para isso. Podem ser visualizados de forma bem clara. Então, como consideração final, a neuromielite óptica é uma doença de espectro bem mais amplo do que o descrito por De Vick. A presença do anticorpo anti-aquaporina 4 em paciente com quadro clínico típico fecha o diagnóstico. Cuidado com anti-MOG, é uma outra etiologia e que o anticorpo tem mais armadilhas, porque em baixos títulos pode não ser específico. E cuidado com os anticorpos, os pacientes que preenchem critério para neuromielite óptica com anticorpo negativo. Tem muitos sinais de alerta para outros diagnósticos. Tratar precocemente e agressivamente é fundamental. Infelizmente, esses tratamentos não estão ainda nem no rol e nem no SUS. E são doenças graves, é uma doença grave e tratável. Obrigado. Parabéns, professor Felipe Schmidt. Eu agora tenho o prazer de convidar o nosso querido acadêmico Oswaldo Nascimento, professor emérito de Neurologia da Universidade Federal Fluminense, membro aqui da Academia Nacional de Medicina, com um largo histórico de contribuições à neurologia nacional. E a próxima aula vai ser sobre doenças neuromusculares autoimunes. Oswaldo, como tem várias siglas aqui, eu não tenho certeza de todas elas, acho melhor são várias você. aí, não perca tempo, eu não vou falar delas todas, até porque em 15 minutos eu não tenho tempo. Mas o mais importante é chamar a atenção para essas situações. Vejam que em todas as apresentações, e particularmente nesse bloco, se não houver atenção para o diagnóstico, perde-se o time, o momento preciso para que se trate o paciente de um modo adequado. E o problema maior é exatamente a ignorância, porque os colegas, muitas vezes, por não conhecerem aquele segmento, postergam. Vai ao especialista A, B, C, D e acaba não se tendo um direcionamento mais adequado. Então, essa é a razão pela qual, inclusive, nós propusemos, junto com o acadêmico Omar Lupe, a realização desse simpósio. Não tenho nenhum conflito de interesse, e nesse pupurri de situações que precisamos fazer um diagnóstico bem feito, nós encontramos, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré, ela, vez por outra, vocês veem a referência a ela, e simplesmente, muitas vezes, esta síndrome não é de Guillain-Barré. Vou dar um exemplo. No período em que passamos a fazer as vacinas para a Covid, apareciam quadros de polirradícula inflamatória mediada por célula. Guillain-Barré é uma condição mediada pelo complemento. Então, se tratava o paciente com imunoglobulina, não resolvia, porque, como é mediada por célula, tem que se fazer a corticoide em altas doses. Então, conhecer detalhes dessas condições é de fundamental importância para que nós não percamos tempo no diagnóstico e no início do tratamento. Vamos usar aqui mesmo.
O lugar comum dessas doenças desmielinizantes é o que nós vemos aqui no quadro, em que temos aqui o axônio e a mielina sendo fagocitada por um macrófago. Notem aqui o macrófago cheio de debris mielínicos. Isso é comum tanto às condições agudas como às condições crônicas. As neurites inflamatórias autoimunes agudas ou crônicas têm esse lugar comum e que se traduz, do ponto de vista neurofisiológico, pelo bloqueio de condução. Um estímulo distal, com amplitude e seu potencial, e o proximal, quando faz um estímulo mais proximal, vocês notem que há uma queda da amplitude. Essas situações clínicas foram muito bem apresentadas e definidas por um dos grandes estudiosos, que foi o Nobuhiro Yuki, em que nós tivemos a participação importante lá de Ribeirão Preto, do Hamilton Barreira e nossa, na apresentação dessas várias apresentações clínicas, que todas elas tivemos oportunidade de vê-las durante a pandemia da Covid, do Zika aqui em nosso meio. E que, mais recentemente, o grupo holandês aproveitou aqui o desenhozinho aqui, as figuras anteriores, e completou com algumas apresentações. Critérios. Toda doença que tem critério é uma doença que ainda não está definida. Vejo que ainda há pouco a questão da esclerose múltipla, a neuromielite óptica deixou de ser, estava tudo no mesmo saco, mas são condições diferentes, com processos fisiopatológicos diferentes, e cuidado que o tratamento, se for errado, pode complicar a vida do doente. Então, é importante, sim, que nós conheçamos essas enfermidades. A síndrome de Guillain-Barré, portanto, é uma desordem de início agudo, pós-infecciosa e imunomediada do sistema nervoso periférico, é uma condição rara, incomum, mas todos nós aqui já ouvimos falar ou já vimos pacientes com tal situação. A paralisia flácida aguda nos 4 membros é o que mais se verifica, e as modalidades desmielinizantes, ou aquelas em que você tem uma lesão axonal, mas por alteração no nó de Ranvier, uma alteração mais axonal, podem ser vistas em alguns pacientes. Outra história também pelo Brasil afora, trata-se síndrome de Guillain-Barré com corticoide? De modo algum. E por que de modo algum? Porque é mediada pelo complemento, não é por célula. Corticoide faz piorar quando se trata de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré imunomediada, vera, por complemento. Enquanto que aquelas associadas ou pós-vacinais ou associadas a infecções específicas, você pode e deve fazer o corticoide para que ele, então, funcione. Um professor Hughes, que estuda muito bem esse tipo de situação, considera que 10% desses casos com síndrome de Guillain-Barré dos pacientes morrem, 17% acabam ficando com uma desabilidade importante, e muitos têm como queixa, nessas enfermidades desmielinizantes em geral, um sintoma que é fadiga. Quanta gente aqui teve Covid, por exemplo, a condição inflamatória, e depois persiste com um quadro de fadiga crônica. Então, isso acontece e a gente tem que ter atenção para isso. Interessante essa era das viroses emergentes. Sem dúvida, na era das viroses emergentes que nós vivemos hoje, por exemplo, foram alguns casos considerados como síndrome de Guillain-Barré, mas não eram síndrome de Guillain-Barré. Eram alterações sensitivas distais, e esses pacientes foram rotulados como síndrome de Guillain-Barré e tratados com imunoglobulina, ou seja, gastando uma fortuna com imunoglobulina para o erário público. Na realidade, eram casos de polidropatias transitórias associadas a infecções virais. Aqui, um exemplo, quando publicado na revista Neurology, de grande importância, associada a essa condição, essa arbovirose. O professor Hughes, aqui de novo, foi um entusiasta na ocasião da publicação desse artigo. Aqui ao lado do grande mestre professor Peter James Dick, da Mayo Clinic, e o professor Dick, notem que são 2 gravatas, são as gravatas, a dele é o corte semifino de nervo periférico. Tá? E notem que na dele há uma rarefação de fibras, está mais velho, enquanto na ocasião a minha gravata tinha uma densidade maior de fibras. Isso aqui é interessante para mostrar que o tempo, né, faz com que a gente perca também algumas fibras, mas não se perde o bom senso. O CIDP, que é a polirradículo crônica, ele descreve, assim, quase 50 anos atrás, foi a melhor descrição de CIDP, e exatamente aqui nós temos um paciente que tem fraqueza distal, proximal, e uma coisa que aparece é tremor. Você imagina um indivíduo de 60 anos começa a tremer, viu? Ninguém vai dar muita bola para a fraqueza dele distal e proximal, que chama atenção o tremor, e muitas vezes é considerado como parkinsoniano. Quantas vezes o Wilson Marques e eu já recebemos pacientes com tal situação? Então, essas apresentações crônicas, não vou discorrê-las todas aqui, não é o nosso foco, mas é importante que se tenha um bom estudo neurofisiológico,
coisa que é carente em nosso meio. Tem muita gente que compra um aparelhinho para ganhar dinheiro e mais nada, mas, enfim, é importante que se faça um bom estudo. A imagem muito pode ajudar, mostrando espessamento de raízes nervosas. Observem aqui, ó, muitos quadros até de dor importante céfico-braquial podem ser decorrentes ou o início do processo desta síndrome crônica, que é a polirradículo crônica, desmizante inflamatória crônica. Também o ultrassom pode ajudar, mas nenhuma dessas duas situações são capazes de firmar o diagnóstico, em hipótese alguma. As apresentações aqui, roladas por uma colega do Canadá, a Vera Abril, em que elas são diversas, mas o quadro clássico do que a gente chama de polirradículo crônica, ou CIDP, ou PDIC, como querem alguns no Brasil, ou PDIC, até a indústria, que eu chamo de PDIC, tá? É um quadro clássico de polirradículo neurítico. Polirradículo é isso, é fraqueza na raiz, ou seja, proximal, tá? Dos membros inferiores, superiores e também distal. É isso que caracteriza essa doença, que pode acontecer em qualquer faixa etária, na criança, por exemplo, e que o tratamento, desde os primórdios, dicas já chamaram a atenção que a prednisona é o medicamento ideal. Essa aí é diferente da síndrome de Guillain-Barré, ou seja, eu posso ter mediação por célula também. E depois, em 86, a plasma férese, o próprio professor Peter Dick chama a atenção. Em 93 surge a imunoglobulina e, finalmente, mais recentemente, a imunoglobulina subcutânea. E aqui, de novo, o professor Dick, o tempo passa, né? Este ano, em maio de 2024, na Mayo Clinic, está aqui o professor Dick, 96 anos, a exemplo de vários colegas aqui na academia, continuando trabalhando firmemente e com a ideia de que, ainda para o tratamento do CIDP ou PIDC, você pode começar com corticoide ou não, mas a velha imunoglobulina funciona muito bem. Hoje, é claro, que como esses pacientes ficam muito dependentes durante muitos anos do uso da imunoglobulina, é importante que você tente outras alternativas, como nós estamos fazendo, inclusive, em trials, em projetos de pesquisa, e são importantes, são da maior importância que nós criemos em nosso meio grupos jovens interessados na pesquisa clínica. Porque não adianta a gente fazer imunoglobulina a vida toda nesses pacientes, mesmo a subcutânea, porque é importante, talvez, a gente atue não no segmento variável da imunoglobulina que eu represento aqui nesse Verde Vitória. Nós não temos que atuar só aqui, precisamos atuar também na fração neonatal, no UFC. Atuar no UFC é importante e, para isso, nós temos alguns medicamentos que têm surgido, atuando na fração FC, como também atuar no complemento, C1, C5. Eu poderia até aproveitar o diapositivo do Felipe para rolar, porque todos esses medicamentos eles têm várias indicações dentro do contexto neuroimune dessas doenças ditas raras, mas que às vezes o raro está do nosso lado. Eu vou dar aqui um exemplo que é o nipocalimab, e que é uma delas. Tudo isso aí envolve a presença de atividades as mais variadas de proteínas, como Caspr, as moléculas de aderência da mielina no axônio, formando, então, atividade antigênica, que eu tenho que ter, então, anticorpos, e que eu vou, então, bloquear esses anticorpos. São tantas que o professor Galvão, se estivesse aqui agora, ia gostar de eu falar da síndrome de GG4, em que determina alterações associadas, por exemplo, a neurofacinas e outras conectinas, e que também dão um quadro muito interessante. Saindo da polirradículo crônica, tá, raiz, proximal e distal, temos os quadros mais multifocais, no caso aqui, a neuropatia motora multifocal, que se apresenta exatamente com esse aspecto, essa multifocalidade, inicialmente descrita, separando-se dos casos de esclerose lateral amiotrófica, com atrofia distal, mais em homens, predominante no membro superior. Então, começa aquela fraqueza distal, certo grau de atrofia e até mesmo presença de fasciculação pode ocorrer. Em que, no estudo da condução nervosa, tem que ser primorosa a observação do bloqueio de condução, que geralmente está num determinado ponto, ou seja, a mielina está alterada em determinado ponto, e esse bloqueio de condução aí presente faz com que nós tenhamos uma conduta mais adequada de tratamento, e o tratamento aí, principalmente os monoclonais, funciona melhor. Lembrar
que essas doenças desmeninizantes, tanto do sistema nervoso central como do periférico, têm um grande problema que é isso, né? No cérebro, tá? É tempo, é cérebro. E aqui, tempo é o axônio que sofre. Então, a degeneração axonal secundária é o grande problema. Não adianta demorar tanto, os problemas do nosso SUS, a dificuldade de um bom diagnóstico e deixar esse paciente, daqui a pouco, ter uma atrofia que não vai mais responder. Então, quando é feito o diagnóstico, gasta-se um dinheirão e, sem dúvida, perdemos a oportunidade de tratamento. Então, biomarcadores é importante, assim como, por exemplo, na miastenia, que é uma outra condição, da fraqueza muscular importante, podendo comprometer a musculatura facial e ocular, e são várias modalidades aqui, eu não vou discorrer por causa do tempo, chamando a atenção até mesmo do fato de que hoje nós já temos melhora de sintomas com, olha, com os monoclonais, com o grupo dos monoclonais, e notem nessa curva que nós verificamos aqui de 12 meses de observação, em que o eculizumab e o ravulizumab são dois monoclonais que atuam muito bem nessa condição. Não esqueçamos, é claro, que todos esses procedimentos, tanto do primeiro bloco como deste bloco, eles têm seus parefeitos. Conhecer, vivenciar é importante. Então, na dúvida, é sempre melhor ouvir o colega que tem experiência naquela determinada condição para poder melhor esclarecer. Uma situação muito interessante é a síndrome Lambert-Eaton, que, quando eu aprendi, se falava que era sempre ligada à maneoplasia. Então, ele saía buscando um tumor. Hoje, nós sabemos que existem as modalidades em que não existe neoplasia. Aqui é a descrição, em 56, de Edward Lambert e Lee Eaton, da Mayo Clinic, e aqui eu só deixei esse diapositivo para um colega nosso, o Marcos Pinto, filho dos Carlos Pinto, aqui, que foi aluno nosso na UFRJ, e que hoje é professor assistente lá na Mayo Clinic. Então, é uma condição perfeitamente tratável, sem maior dificuldade, e em considerações finais. Lembrar que a imunoglobulina e os corticoides são indicados como de primeira linha para modalidades mais crônicas com participação celular. Enquanto que na síndrome de Guillain-Barré é importante lembrar que é mediada pelo complemento e basta apenas a imunoglobulina. E os outros elementos aqui nós referimos, e essas terapias novas, sem dúvidas, a gênica, os imunossupressores, a célula-tronco, terapias biológicas, virão, junto com a inteligência artificial, solucionar a grande maioria do que nós temos como neuropatias imunomediadas ou neuromiopatias imunomediadas. Muito obrigado. Parabéns, acadêmico Oswaldo Nascimento. E eu vou iniciar o convite à nossa próxima palestrante, a doutora Daniela Americano. Eu tenho certeza que o Oswaldo vai querer complementar, né, o convite, porque vocês trabalham juntos, têm uma relação profissional, mas a doutora Daniela Americano é advogada, eu estava dando uma olhada, né, é palestrante motivacional, o que é muito bem-vindo, portadora de neuromielite óptica, e passo a palavra ao Oswaldo para que faça uma apresentação mais a miúde. A Daniela, sem dúvida, é uma batalhadora, é a pessoa que tem, jovem ainda, desenvolve um quadro de neuromielite óptica, em plena atividade profissional, enfim, de toda a sua vida de relação afetiva, existencial, e, de repente, um quadro agudo, e ela vai contar para a gente isso, até porque o trabalho dela, como também do outro colega nosso que esteve aqui ainda há pouco, foi da maior importância, junto ao governo, para conseguir possibilidades melhores de tratamento. E essa é a razão da academia. A gente precisa buscar meios de poder ajudar ao raro, e todos somos raros. Daniele, por favor. Obrigada. Boa noite. Eu queria agradecer o convite da academia, na pessoa do Dr. Oswaldo, e é uma honra para mim estar aqui enquanto pessoa paciente de neuromielite óptica e presidente de uma associação de pacientes, e falar depois do Dr. Oswaldo, do Dr. Felipe, do Dr. Jefferson assim, é uma honra muito grande, porque são pessoas e profissionais incríveis. E eu fui convidada para falar sobre a odisseia do paciente raro. Então, eu vim trazer um pouco do que eu passei, porque
O que eu vou contar da minha história se reflete para, acho que, todos os pacientes raros. Por ser raro, né, não é uma doença, não são doenças fáceis de serem diagnosticadas, mas a gente esbarra em outros problemas, né? Deixa eu só passar aqui. Só um minuto. A gente esbarra na questão da dificuldade mesmo do diagnóstico pela especificidade das doenças, né? São quase 8.000 doenças raras, então a gente não espera que todos os médicos conheçam todas as doenças raras. Mas, no meu caso especificamente, o doutor Felipe falou da síndrome da área postrema, que é... Deixa eu só passar aqui, estava falando quem eu era, né? Não consigo passar isso, não. Pode deixar lá na primeira, só não tem problema. O doutor Felipe falou da síndrome da área postrema, e esse foi o meu primeiro diagnóstico. Eu vomitei durante 2 meses, eu perdi 8 quilos, e eu fui a diversos médicos. Na realidade, para minha sorte, os médicos que eu fui naquela época, eles disseram, olha, você claramente tem alguma coisa, mas eu não sei o que você tem. Mas essa não é o normal, né? Normalmente, o que acontece é que o paciente, na síndrome da área postrema, por exemplo, com vômito, uma paciente me contou esses dias que ela ficou 17 dias tratando dengue, né? Vomitando, ou então toma um remédio para alguma questão gástrica, né? E isso acaba por mascarar o real problema, né? E aí, deixa eu só ver se está aqui. Que eu contar da minha via crucis, né? Até o diagnóstico. Primeiro foram os 2 meses de vômito e ninguém sabia o que eu tinha. Mas até o outro dia, conversando com uma gastro, ela falou que bom que ninguém tratou você, porque o que você descreve poderia ser tratado de diversas formas, e aí isso mascararia a doença e poderia gerar outros problemas. Só que eu levei 1 ano para ter o meu diagnóstico, desde os primeiros sintomas até fechar o diagnóstico especificamente. E aí eu vomitei em junho e julho de 2011, durante 2 meses, perdi 8 quilos, eu fiquei extremamente abatida porque eu não conseguia comer nada. Tudo que eu comia, eu vomitava, então eu fiquei muito abatida. Mas o vômito da síndrome da área postrema, do mesmo jeito que ele começa, ele vai embora, não tem uma razão. Eu não tratei o vômito, ele simplesmente foi embora. Só que 2 meses depois, a sola do meu pé ficou dormente. Eu estava jogando tênis e a sola do meu pé ficou dormente. E quando eu estava jogando, eu falei, meus pés estão dormentes. E o meu professor falou, deve ser o seu tênis apertado. Eu falei, não, porque é na sola do pé, muito estranho. Mas como eu tinha ficado esses 2 meses vomitando, eu estava fazendo um check-up para saber como é que eu estava. E eu fui no endocrinologista e expliquei, falei para ele da sola do pé dormente, e ele me disse, deve ser o seu corpo se reorganizando, você deve ter perdido muita vitamina, muita proteína e etc. Fui numa cardio e ela falou, era o seu tênis apertado. Eu falei, mas é na sola do pé. Não, mas é o tênis apertado. E aí eu comento isso, até porque a gente tem audiência de estudantes também, que é para não normalizar o que o paciente fala, né? Assim, o paciente de NMO, ele tem um problema. A gente tem muito mais mulher do que homem, né? 9 mulheres para 1 homem. E as mulheres que que apresentam a síndrome da área postrema, não raro, elas são tratadas como um problema psiquiátrico, como bulimia, né? Porque está vomitando sem uma razão. Mas não é, né? Assim, é preciso que se olhe essa pessoa que está ali na frente com um olhar diferenciado. De novo, não se espera que se olhe e diga, não, é neuromielite óptica. Mas um vômito de 2 meses não é uma coisa normal, né? Então, assim, não pode ser tratado de forma normal. E aí, seguindo, as minhas dormências que eram na sola dos pés, elas ascenderam e vieram até a cintura. E começou com uma queimação também e repuxava quando eu andava. E eu fui no neurologista, eu fiz uma eletroneuromiografia, que deu normal, porque é para os nervos periféricos, né? E o neurologista que fez o exame, ele falou, olha, o resultado deu normal, você precisa conversar com o seu neurologista que está investigando. E quando eu levei o resultado para o neurologista que estava investigando,
ele me deu um diagnóstico de um quadro muito normal, sintomático e idiopático. Sintomático porque eu só tinha sintomas, idiopático porque ele não sabia a causa. Me prescreveu um remédio para as dormências e pediu para eu voltar em 2 meses. Só que aquilo não era um quadro normal, né? Dormências nas 2 pernas de forma igual, chegando na altura da cintura, não pode ser considerado um quadro normal. E na época eu ainda perguntei para ele: você acha que pode ser esclerose múltipla? Eu nem sabia o que era esclerose múltipla, mas o irmão da minha tia morreu, talvez, de esclerose múltipla há uns 30 anos, e era a única doença que eu conhecia. E ele falou: não, esclerose múltipla de jeito nenhum. E a NMO, até 2004, ela era considerada uma vertente da esclerose múltipla, né? Então, assim, esse diagnóstico corrido é que eu acho que ele é preocupante para as doenças raras, né? E aí, seguindo, eu procurei uma emergência com as dormências mais agravadas, as queimações mais agravadas, e a médica que me atendeu na emergência disse que não podia chamar um neurologista para mim. Eu falei para ela que provavelmente eu tinha um diagnóstico de uma doença neurológica, mas que não estava fechado ainda. E ela falou que eu tinha que buscar neurologista ambulatorialmente. Me deu um remédio para varizes, né, por conta das dormências, e Rivotril. E o problema do Rivotril é que hoje eu sei que eu tenho uma reação adversa ao Rivotril. Eu não fico calma com o Rivotril, eu fico mais agitada. Só que a época que ela me deu o Rivotril, eu estava com meu filho de 10 anos na emergência e dirigindo. E eu ainda perguntei para ela: o Rivotril, ele dá sono? Ela falou: não, é só para você ficar um pouco mais calma. Por sorte, eu fico agitada, né? Porque, na realidade, as pessoas tomam Rivotril até para dormir, né? E aí, de novo, eu acho que, assim, eu super entendo que, né, existe uma enxurrada de pacientes nas emergências e tem pouco material humano, né, para atender todas essas pessoas, mas há necessidade de se olhar para cada paciente como uma pessoa, né? É da individualidade, é porque pulou o slide que eu tinha feito sobre isso. É sobre a individualidade da pessoa, né? De não normalizar, é um vômito, é uma virose, né? Dormência é varize, né? Até eu, quando as minhas dormências começaram, eu procurei um cirurgião vascular e ele disse: isso não é vascular, Dani, isso é neurológico, você precisa buscar um neurologista. Então, eu, enquanto leiga, busquei um médico vascular, mas a médica não podia, enquanto médica, me prescrever um medicamento para varizes, né? Sem saber o que eu tinha, né? Porque ela não sabia o que eu tinha. E aí eu queria também relatar aqui, de novo, do olhar, né, de forma especial para a pessoa. Quando eu internei, porque eu estava mais de 24 horas sem urinar, eu fui atendida por um médico muito especial, que eu cheguei lá por conta da bexiga que não estava funcionando, e ele falou: eu vi que você está arrastando as pernas. Por quê? E eu contei tudo para ele, desde os vômitos lá, quase 1 ano atrás. E ele me disse: provavelmente o que você tem é uma questão neurológica, eu vou internar você no CT neurológico para fazer uma investigação. Mas ele não se atentou para os meus vômitos da forma como eu relatei para ele, porque eu disse, eu relatava da seguinte forma: era tão diferente, era uma coisa tão absurda, né, que era um vômito de 2 meses vomitando, não é normal, não foi um camarão estragado, né? Alguma coisa estava acontecendo no meu corpo. Só que na hora que ele coloca no prontuário, ele bota: relata caso de gastroenterite há 6 meses. Mas não era um caso de gastroenterite há 6 meses, era um quadro de vômito de 2 meses, né? Ele não era um quadro normal, né? Tá, eu já vou... então, assim, é só para, especialmente para os médicos novos, né? Para ter esse olhar diferenciado. E aí vou finalizar, porque aqui eu finalizo. Eu estava internada, já sem andar, fiz pulsoterapia, estava voltando a andar e tive novos sintomas. A minha cervical começava a queimar e a médica me deu alta porque ela disse que as minhas dores eram do colchão do hospital, que era muito duro, e eu estava internada há 33 dias. Mas eu estava, na verdade, em surto da NMO, e eu passo 10 dias em casa e eu volto com a inflamação na ponte do tronco cerebral e perdi todos os movimentos do peito para baixo, tive uma paralisia facial e fiquei sem assinar meu nome. E a ideia do que eu trouxe muito rapidamente, assim, do que eu passei,
porque os pacientes de doenças raras, eles passam por isso. Primeiro, a gente não chega no médico especialista, porque um vômito não vai levar ninguém a um neurologista, mas quem está ali na assistência, na atenção básica, ou nas emergências, precisa ter esse olhar diferenciado, esse olhar que nem as pessoas não são iguais, né? Nós somos indivíduos com individualidades e é preciso que não se normalize os sintomas e os diagnósticos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É, de novo, uma honra para mim poder estar falando sobre o que eu passei aqui na Academia Nacional de Medicina e eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. E espero que em pouco tempo, só falar isso, os exames estejam disponíveis no SUS, né? Porque alguns são baratos, não são exames caros. O teste de anticorpos 4, por exemplo, é um exame simples, um exame de sangue, e ele é barato. Então, espero que ele esteja logo disponível no SUS para que a gente tenha diagnósticos mais céleres para ter o tratamento no momento certo e evitar sequelas como as que eu tive. Obrigada. Nós é que agradecemos, viu, Daniele? Porque, sem dúvida, é uma saga, né? Quer dizer, você batalhou bastante, vejam da importância. Na Europa e nos Estados Unidos, com frequência, há relatos dos pacientes, né? E alguns muito famosos. A Daniele já é famosa em nosso meio porque é a pessoa que mais influenciou em termos do progresso da pesquisa e também da obtenção de possibilidades terapêuticas. Muito obrigado a você. Nós aqui agradecemos. Perdoe. É uma honra poder, e pela grande admiração que eu tenho pelo acadêmico Antônio Egídio Dardi, quando nós sentamos, o Mário e eu, para fazer esse simpósio, esse programa, pensamos, não pode deixar de ter uma consideração do professor Antônio Egídio Dardi pelo seu profundo conhecimento das relações humanas e do sofrimento dos pacientes. A sensibilidade de Antônio Egídio Nardi é da maior importância e ele passa isso muito bem para o entendimento de todos nós. Então, vai falar aqui, convivendo com a doença rara. Muito obrigado. Eu que agradeço ao acadêmico Oswaldo Nascimento, ao acadêmico Omar Lupe, o convite para falar um pouco do convivendo com a doença rara. Quero elogiar todo o simpósio, à tarde, à noite, foram muito impressionantes, aprendi muito, mas realmente esse depoimento da doutora Daniele Americano foi algo muito importante, porque até então eu estava ouvindo falar de moléculas, DNA, microDNA, exames laboratoriais complexos, muita molécula, muita química e zero paciente. Então, esse depoimento foi muito importante e é mais ou menos isso que eu também quero falar a respeito, né? Do paciente, da família. E sabendo que, após mais de 5 horas de simpósio, todos estariam cansados, não queriam, certamente não querem, ouvir falar de números, estatísticas, taxas de sofrimento, de suicídio e etc. Eu resolvi fazer uma apresentação que eu considero um pouco mais leve. Eu vou falar a respeito de filmes que falam sobre doenças raras, que tem muitos filmes. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação, mas a arte, certamente, ela expressa muito bem o sofrimento humano, ela expressa muito bem as doenças raras, e esse mural, que, inclusive, menciona o dia da doença rara, que é 29 de fevereiro, um dia raro, e foi um dia escolhido com muita perspicácia para ser o dia da doença rara, é algo que mostra que a união dos pacientes, a associação de pacientes, de familiares, é que pode atenuar um pouco o sofrimento que a família, os amigos e o paciente têm
ao ter uma doença grave, crônica e rara. Rara no conhecimento, rara no prognóstico e etc. Existem vários filmes a respeito de doença rara. Eu tive dificuldade de selecionar apenas alguns filmes, 5 filmes que eu apresentarei rapidamente, mas como vocês podem ver, existe até um festival do filme da doença rara, mostrando assim que é um tema que o cinema gosta muito. Mas o cinema, isso a gente pode outro dia fazer um outro simpósio, inventa muitas doenças também. E eu escolhi 2 doenças psiquiátricas que eu não vou mostrar nenhum filme a respeito, mas nós podemos um dia debater isso aqui. São doenças supostamente, né? São doenças psiquiátricas que não existem, só existem nos filmes, na literatura. Um é o transtorno de personalidade múltipla. Pessoas que têm múltiplas personalidades, todo mundo gosta disso, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Pessoas com várias personalidades aparecem na televisão e etc. Mas isso não existe na psiquiatria, não existe um transtorno de personalidades múltiplas, mas existe muito no cinema. Uma outra doença psiquiátrica que não existe, mas que existe no cinema, é a cleptomania. Quem rouba, rouba. Não existe cleptomania, uma doença que faz a pessoa roubar. Então, é mais uma fantasia que a literatura e, às vezes, até a justiça, para atenuar algum crime maior, inventa diagnósticos que, na psiquiatria, não têm nenhuma validade. Porque os diagnósticos psiquiátricos eles seguem um padrão de quadro clínico, de evolução, de história familiar, de tratamento, de sintomas. E esses 2 exemplos, eles não têm nenhuma validade, não existem como doenças mentais, mas no cinema está bem caracterizado. Agora, os filmes que eu selecionei sobre doenças raras, primeiro a imunodeficiência idiopática grave, O Menino da Bolha. Esse filme é um filme que fez um grande sucesso na época, mostrando uma história verídica de um rapaz que nasce já com a imunodeficiência idiopática grave e transmite, ao longo do filme, toda a surpresa da família em relação a esse diagnóstico. Os pais estranhando não poder tocar no filho, não poder abraçar, acariciar, e desse bebê ter que viver numa bolha. Claro que o filme é romanceado, né? Tem o bonito ator John Travolta, que faz com que o garoto seja um garoto bonito, na vida real nem sempre é assim. Então, ele tem uma aparência saudável, o que também não ocorreria na vida real. Uma aparência muito saudável. Look, suppose we could devise some way of transporting him safely. Come here, come here. Oh, do you know how much your mommy and daddy love you? Do you? Do you really love them? Do you know how much? Conforme ele vai crescendo, ele vai tendo conflitos as intercorrências que ele tem, o desespero dos pais. Oh my God, he swallowed it! Good morning, Todd. Would you like to say something to the class before we begin? Fica adulto, a convivência através da televisão, com a turma, ele se apaixona. Surprised to see me? Hi, Todd. Glad you could come. What do you think of my horse? Oh, I love him. I watch you feed him every morning. And I love to watch you ride him. You always talk like that? Tina, what'd you run away for? Come back. Talk to me. É claro que é um filme Don't you know it was a dare?
They dared me, so I had to do it. doença e das restrições Oh, maiores que tem. guy. Um outro filme que também chamou muita atenção, fez grande sucesso, ganhou prêmios, Oscar e etc., foi O Homem-Elefante, uma neurofibromatose generalizada grave, um filme também baseado numa história real. E mostra todo o sofrimento de um indivíduo que, diferente do John Travolta no Menino da Bolha, era um indivíduo que causava uma repugnância muito grande e uma dificuldade de aceitação social enorme. Ele é rejeitado pela própria família, ele passa por privações, ele chega até a se prestar a ser objeto em um circo para onde ele recebe esse apelido de um Homem-Elefante. Então, é algo muito dramático, mas baseado numa história real. E, infelizmente, existem alguns quadros assim. Esse já é um filme bem mais triste do que o anterior. E ele assusta as pessoas, ele sofre violências, ele acaba andando com uma máscara, né, para fugir um pouco de assustar as pessoas. E tem um médico que, então, tem certa piedade dele, tem certa compaixão e tenta ajudá-lo dentro do possível. He is English. He is 21. His name is John Merrick. At no time have I met with such a perverted or degraded version of a human being as this man. Am I to assume then that he is ultimately incurable? Yes, sir. This hospital doesn't accept incurables. The Freak hunting. This is monstrous. If you ask my opinion, he's Ela only é being stared chamado de at all over again. monstro, né, por várias pessoas, inclusive por médicos da época. What was it all for? Why did I do it? And perhaps for the first time, you will understand the true meaning of courage and human dignity. I am not an animal. I am a human being. You're not an elephant man at all. You're Romeo. Anthony Hopkins, Anne Bancroft, Sir John Gielgud, Wendy Hiller, and John Hurt as the Elephant Man. Um outro filme, que aí puxa um pouco para a minha especialidade, a psiquiatria, é Rain Man. Rain Man fala a respeito de um rapaz com transtorno do espectro autista, que é o termo atual, e toda a dificuldade dele de sair de uma clínica onde ele vivia e conviver com um irmão que, de início, o rejeita e depois aprende a admirá-lo em várias situações. Mais uma vez, é um filme romanceado, nem todos os autistas graves, moderado a grave, que era o quadro dele, tem esse prognóstico. Agora, nós pesquisamos autismo no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, temos alguns trabalhos publicados, mas há uma verdadeira epidemia de autismo. Hoje, ninguém mais tem retardo mental e essa questão do espectro autista acaba pegando inúmeras doenças e até pessoas que não têm doença nenhuma através de um diagnóstico muito vago. Mas o filme é muito bom, o filme transmite, em parte, todo o sofrimento dele, da família, do irmão, né, em particular. That's me drive slow on the driveway, but it's only 28 miles on the odometer since I drove it a week ago last Tem Saturday. algumas características cognitivas dele, características de hábitos. Ele ganha o Oscar com esse filme. You know how to drive? Yeah. Raymond! You never touch the steering wheel when I'm driving. Do you hear me? Yeah. Do you hear me? Of course, I don't have my underwear. What? You're using me. You use everybody. I'm using Raymond. Raymond, am I using you? Am I
guy using you, Raymond? Yeah. Shut up! He is answering a question from a half hour ago. Acaba tendo algumas facilidades de memória no jogo e isso o ajudaria. Mas claro que isso é só no filme, né? How was that? Wet. Um outro filme aí mostrando já a questão infantil, uma displasia crânio-metafisária grave, uma família, né, a Julia Roberts e Owen Wilson, como os pais, tem esse garoto que tem esse problema, displasia crânio-metafisária, e toda a dificuldade de adaptação social desse garoto. É um filme também baseado numa história verídica, mas o filme acaba sendo romanceado e ele no My name is Augie Pullman. Next week, I start 5th grade. And since I've never been to real school before, I'm pretty much totally petrified. Para evitar I'll see you later. You don't want to walk up with your parents because it's not cool. But you're cool. I know I am, but technically most dads aren't. Neither are these helmets. Dear God, please make them be nice to him. I know I'm not an ordinary 10-year-old kid. I've had 27 surgeries. They've helped me to breathe, to see, to hear without a hearing aid, O diferente but none sempre of them acaba have made me look sofrendo ordinary. muito, né? Principalmente na infância. Oh, and porque as this is an crianças eraser. não You know perdoam. what an eraser is, right? Look at his face. I've never seen anything that ugly in my life. If I looked like him, I'd swear I'd put a hood over my face. I know you don't always like it, but I love it. It's my son's face. You are not ugly, Augie. You just have to say that because you're my mom. Because I'm your mom, it counts the most, because I know you the most. Hi. You don't have to do this. I don't know what you're talking about, Augie. You don't have to pretend is all I'm saying. Augie! Okay, I'm really sorry. Why are you sitting here then? Because I want some nice friends for a change. Me too. Who is it that I aspire to be? That is the question that we should be asking ourselves all the time. Hey, Jack, come sit here. In a sec. I'd like to be able to control the weather. That would be your superpower? That sounds pretty lame. What would you do? I'd be invisible. You're the toughest kid in that school. Show them. You can't blend in when you were born to stand out. Apesar de todo o sofrimento que essa doença traz, no filme, como vocês já entenderam, tem um final feliz, há uma adaptação social, uma certa aceitação social. Por fim, o último filme que eu vou apresentar é o primeiro da classe, Front of the Class, que é um rapaz que tem uma doença de tiques, Gilles de la Tourette. Inclusive, quando eu era residente acadêmico, Oswaldo, eu atendia um grupo de pacientes que tinha Gilles de la Tourette no HU, e até publiquei, junto com o Dr. Luiz Malá Tostes, alguns trabalhos sobre Gilles de la Tourette. O primeiro caso, até publicamos como um caso clínico, e é realmente um transtorno que traz graves problemas, porque a pessoa tem tiques vocais, que é o característico do Gilles de la Tourette, e pode ter coprolalia, falar palavrões compulsivamente. Não são todos os pacientes que têm isso, mas claro que os tiques vocais causam um constrangimento e a coprolalia nem se fala. E é algo que melhorava muito aqui com um medicamento que Well, I see you only have your bachelor's degree. caiu do mercado. Are you planning to get your master's? porque Yes, sir. era barato As soon as I e não can. interessava We don't aos require it for laboratórios. entry level. Mas hoje, But if you're serious apesar about dos it- serious. antipsicóticos, I want to mas make teaching my nada é life. tão eficaz no Gilles de la Tourette, os tiques múltiplos, como o pimoside. E é um I make rapaz these noises because I have Tourette syndrome. mas I'd like com to tell you vários about it. problemas devido ao Gilles de la Tourette. It's a brain thing that causes me to make these strange noises. They're like sneezes. Jack. I know you think you're the class clown, but I've had it with you. Barking like a dog, for goodness sake. You can't help. Talk to your mom about it. She said, I said, stop it! Stop it! Couldn't really blame Dad for losing it. My tics drove him nuts.
I'm sorry, but how can you expect kids to learn when you're doing that all the time? You know, there are other things besides teaching. Not for me. I just don't see how you could ever teach a class. You want to teach here, you're going to have to refrain from making those noises in class. That is their failure, not yours. Be treated like... Infelizmente, na vida real, isso nem sempre acontece. As pessoas com essas doenças e tantos outros filmes. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, vamos ouvir o comentário do acadêmico Marcelo Morales, que iria falar na parte da tarde, mas nós reservamos agora um período maior para ele. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu queria também cumprimentar o presidente Novelino, o acadêmico Osvaldo, o acadêmico Osmar, pela condução desse importante simpósio, né, esse programa importante de discussão. E eu queria justificar a ausência, presidente, do senador astronauta Marcos Pontes, porque ele está nos esforços concentrados do Congresso e pediu para que eu falasse também em nome dele. E hoje nós tivemos aqui uma discussão muito rica de abordagem de diversos desafios, dos avanços também no campo das doenças raras. E eu lembro que são raras, mas nós temos aqui no Brasil cerca de 15 milhões de pacientes com doenças raras. Isso quer dizer que, na definição brasileira, nós temos 65 a cada 100 mil, é a definição, 65 pacientes a cada 100 mil é considerado uma doença rara. E eu também gostaria de destacar alguns pontos que eu considero fundamentais aqui que foram discutidos para o nosso debate, especialmente relacionados ao diagnóstico precoce, a disponibilidade de tratamento e a produção de insumos no Brasil. As apresentações que a gente teve aqui sobre esclerose múltipla, o espectro de neuromielite óptica, incluindo as questões dos anticorpos contra a aquaporina 4, que nós trabalhamos com a aquaporina no nosso laboratório, o anti-MOG, foram muito esclarecedoras, e elas reforçam a importância de se utilizar biomarcadores para obter o diagnóstico preciso. E aí, possibilitando mais tratamentos direcionados e, consequentemente, a melhora significativa, presidente, na qualidade de vida dos pacientes. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o diagnóstico precoce. Ele ainda é um grande desafio no Brasil, apesar dos avanços, em parte devido à falta de acesso aos exames de alta complexidade em muitas regiões do país. No Sudeste a gente tem menos, mas em outras regiões é muito pior o acesso a esses exames. E um exemplo positivo que eu gostaria de destacar é a fibrose cística, com a qual eu trabalho desde 1990, com essa doença no laboratório, com o canal de cloreto CFTR, mas ela teve avanços significativos no Brasil. E hoje pacientes que viviam precocemente, hoje têm uma sobrevida bastante longa, com acesso a medicamentos e também ao diagnóstico precoce. Outro ponto importante é a disponibilidade de tratamentos de ponta no SUS, e não é raro a gente ver que são caros, não estão disponíveis na rede pública de saúde. E eu coloco outro ponto, a judicialização, presidente, como a única forma de acesso, e aí baseado na Constituição, no artigo 196 da Constituição, que é direito de todos e dever do Estado ao direito à saúde, e que acaba sobrecarregando o sistema de saúde. E eu coloco um outro ponto, a falta de segurança jurídica decorrente de processos que desestimulam as farmacêuticas a investirem na produção de medicamentos no Brasil. E eu vejo isso diariamente na interlocução com as farmacêuticas no Congresso Nacional, no Senado, em que elas dizem, olha, nós temos muita
intenção de investir pesadamente, mas a falta de segurança jurídica nos faz aguardar. Então, é mais para nós, eles dizem, né? É melhor a gente aguardar a judicialização e aí a gente vende o medicamento do que investir no país, porque nós não temos segurança jurídica. Pasme. Então, essa é a situação. E a questão da produção de insumos nacionais, por esses fatores e outros fatores, falta de investimento e política pública direcionada à produção de insumos farmacêuticos ativos no Brasil, é um problema muito importante. Mas eu trago também, presidente, uma possibilidade, que é a Frente Parlamentar Mista de Inovação e Tecnologia em Saúde para Doenças Raras do Congresso Nacional, que engloba os senadores e deputados federais. Tem como presidente a deputada de São Paulo, Rosângela Moro, e o senador Marcos Pontes é o vice-presidente. E ele me pediu para que colocasse à disposição da academia, e eu faço a sugestão aqui, em nome dele, para que a gente fizesse um simpósio como esse, e trazendo as questões mais referentes a esses pontos que eu coloquei também como sugestões, no Congresso Nacional, na reunião da Frente Parlamentar Mista das Doenças Raras. Então, é uma sugestão que eu coloco a pedido do senador e da deputada, e eu acredito que esse diálogo entre a ciência, a academia e o Congresso Nacional pode trazer frutos de discussões que podem ser endereçadas não só ao Executivo, mas também à bancada de deputados e senadores, dando atenção às doenças raras tão importantes aqui no Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao acadêmico Marcelo Morales. É isso que nós precisamos, acadêmico Marcelo, e certamente essa proposta do senador será vista com carinho aqui pela direção, pelos acadêmicos que organizaram esse simpósio, e algo nesse sentido será feito. Passo a palavra agora à doutora Maria Lúcia Pimentel, que é neurologista. Ela está ali na plateia, irá fazer seus comentários. A doutora Maria Lúcia é acadêmica da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. É um prazer e uma honra tê-la aqui, Maria Lúcia. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite ao professor Oswaldo, ao acadêmico Oswaldo, a saudar o presidente interino, o acadêmico Nádio, os demais membros da mesa. E acho que hoje nós tivemos uma tarde extremamente produtiva. Queria parabenizar também a todos os palestrantes e dizer que nesses 20 anos que a gente acompanha essas doenças desminimizantes, nós estamos vivendo um momento muito, muito enriquecedor, né? Porque se nós olhamos para trás e lembramos dos nossos ambulatórios, a quantidade de pacientes cadeirantes que estavam ali pelos corredores, isso mudou completamente, né? Então, o conhecimento da doença, o aporte de novos medicamentos, o entendimento, o conhecimento e os novos diagnósticos que puderam fazer com que nós fechássemos o diagnóstico mais precocemente, iniciando mais precocemente o tratamento, isso fez toda a diferença. E a esclerose múltipla, como foi falado aqui, estava sempre no mesmo rol de neuromielite, depois surgiram outros anticorpos, e com certeza outros biomarcadores estão surgindo para a gente abordar mais especificamente essas doenças. E o conhecimento, as doenças são raras, mas existem, e os alunos, os médicos de outras especialidades precisam ter esse conhecimento, para que a gente não perca tempo nesse diagnóstico. Então, é importante que, mesmo sendo raro, seja conhecido por todos, né, para que todos possam mudar a sua qualidade de vida. A gente sabe que a gente interfere na evolução desses pacientes, a gente modifica a evolução natural da doença. Então, é importante essa disseminação, essa discussão em todos os níveis,
E o que o acadêmico Morales traz é importantíssimo, a gente precisa difundir isso e conseguir insumos para que todos tenham acesso à investigação e ao tratamento. Então, eu parabenizo a todos e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Obrigado, doutora Maria Lúcia Pimentel. E agora vamos ver e ouvir o acadêmico Sérgio Novis. Presidente Eliette Busquelá, professor emérito Oswaldo Nascimento. O simpósio que se encerra dentro de poucos momentos me convidou, o que me honrou muito, para que dissesse algumas palavras ao final do simpósio. Confesso-lhes que me trouxe uma alegria muito grande perceber o tema desse simpósio. Fui discípulo de Julindo Couto, que sempre nos advertia nas sessões clínicas de que a doença rara era rara. E se nós começássemos a encontrar doença rara toda semana, estaríamos seguidamente errando. Com toda a sinceridade, acho que assim deve proceder a Academia Nacional de Medicina. Realizar reuniões, simpósios, em que se abre à classe médica ensinamentos e informações que vão melhorar o seu proceder médico, porque aprenderá como se manifestar diante de uma doença rara. É muito importante como vamos tratar esse paciente, porque, é claro, ele se sente diferente. Basta que ele diga que doença tem e dificilmente encontrará alguém mais que a tenha, que sente ele separado do comum dos pacientes e lhe dá uma sensação de dificuldade em se conseguir amparado. O médico tem que, no seu exercício da medicina, conhecê-las, mas não esquecer que as doenças raras são raras e, portanto, foi excepcional que tivesse a ideia de fazer esse tipo de simpósio. A verdade é que não há homens iguais. Cada um de nós tem o seu perfil, tem sua maneira de ser. Então, conhecer essas várias facetas do ser humano é fundamental no exercício da medicina para que possamos ajudar a pessoa do doente e, com o nosso conhecimento médico, livrá-lo sempre que possível da doença rara que o acometeu.
Sempre uma emoção muito grande ver e ouvir o professor Sérgio Novis. Quero parabenizar mais uma vez os organizadores, os apresentadores, agradecer a todos que ficaram até o final. Desculpa, perdão. Acadêmico Aderbal Sabrá, por favor. Senhor presidente, queridos colegas da mesa, caríssimos colegas presentes. Essa foi uma oportunidade rara. Ouvir o nosso querido colega que acaba de adentrar nesta sala através do que há de moderno, que é a videoconferência. Foi uma tarde muito feliz, porque aqui tivemos expressões importantes da medicina brasileira através desse belíssimo simpósio dirigido pelo nosso querido professor Osvaldo e professor Omar. Foi uma tarde de sapiência. Eu aprendi muito. É por isso que eu não falto às reuniões dessa casa. Guardo comigo a galhardia de ser o acadêmico de maior frequência a esta casa. Digo isso porque aqui é a casa do saber. E hoje foi um dia muito especial, pelo que aqui se apresentou e por tudo que aqui se apresenta. Esse meu primeiro comentário traz no bojo de suas considerações a vida desta academia, que é uma academia voltada para o saber. Portanto, nesse primeiro momento, eu exalto a figura do nosso querido Osvaldo Nascimento e do nosso querido Omar Lupe, que nos brindaram com essa excelente tarde. Em segundo lugar, apenas uma breve colocação de que trabalhos recentes do grupo da Universidade de Colômbia jogou por terra o conceito de barreira hematoencefálica, descrevendo linfáticos migrando pela medula ao cérebro. Hoje, não se fala mais em barreira hematoencefálica, mas se discute com toda clareza que os linfócitos no sistema nervoso lá chegam via medula. Isto posto, agradeço poder conviver com vocês um dia maravilhoso como hoje. Muito obrigado. Nós é que agradecemos seu comentário. Muito obrigado, professor Aderbal Sabrá. É sempre uma honra ouvi-lo. E, como eu dizia, agradeço a todos a presença, aos que ficaram até o fim, muito obrigado. E a sessão está encerrada. Boa noite.